Perfeito. Olá, boa noite a todas, todos e todos. Estou muito feliz hoje porque nós vamos receber hoje o professor Rafael Guedes Milheira, que é professor da Universidade Federal do Pampa. Ele tem já seu pós-doutorado na Universidade Exeter, na Inglaterra. Ele é doutor e mestre em arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Ele também é graduado em História pela Universidade Federal de Pelotas. E também é professor, além do Departamento de Antropologia e Arqueologia, do programa de pós-graduação. Ele é coordenador do Laboratório de Estudos do LEPARC, né, de Arqueologia e Antropologia, que também tem o mesmo grupo no CNPq. Ele foi coordenador do Núcleo Regional da Sociedade Brasileira de Arqueologia, que é uma das mais importantes do país. Ele é coordenador também, editor de uma revista A2, que é a revista Cadernos LEPARC. E nesse mesmo, quando eu falo LEPARC, esse tempo inteiro é bom destacar que esse laboratório é um dos mais antigos da UFPEL, que tem trabalhos de ensino, pesquisa e extensão, e ele trabalha com arqueologia indígena, e é isso que ele vem conversar hoje com a gente. Muito obrigada pelo seu tempo, professor, os meus alunos são todos seus. Tudo bom, galera? Como é que estão? Muito obrigado, então, Milena, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tomem isso como uma aula mesmo, né, gente? Não como palestra. Então, qualquer dúvida, pergunta, quiserem, né, parar a aula aí, podem fazer isso a qualquer momento. É uma pena a gente não poder estar junto presencialmente, mas é o que dá para fazer. E é uma oportunidade, na verdade, uma das únicas coisas interessantes que surgiram dessa loucuragem que a gente viveu nos últimos anos aí foi essa capacidade de comunicação à distância, que a gente pode ter aulas, palestras, reuniões, etc., com colegas de muito longe. Então, sintam-se à vontade para me questionar. Eu sou Rafael Milheira, professor da UFPEL, arqueólogo formado já com algumas titulações, né? E venho atuando no curso de arqueologia desde 2010 como professor, mas já antes disso eu atuava como pesquisador e mesmo como aluno de graduação, aqui que eu me formei na UFPEL em graduação em História, atuava já no laboratório de arqueologia desde o ano 2000, então já se vão lá quase 25 anos, já 24 para 25 anos, que eu estou envolvido em algum nível com esse negócio de estudar arqueologia e história indígena da região da Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim, toda essa região aqui do litoral do Rio Grande do Sul, litoral sul do Rio Grande do Sul especialmente, onde alguns de vocês eventualmente passam por aqui quando vão para as praias do Cassino, Santa Vitória, né, Hermenegildo, eventualmente até para o litoral do Uruguai. Vocês têm que eventualmente passar aqui por Pelotas e vão lembrar um pouco desse cenário banhado de águas, né? E uma das temáticas da minha vida é justamente estudar a história indígena das populações que habitaram aqui a nossa região desde pelo menos 3.500 anos antes do presente, tá? Então é um pouco a isso que eu me dedico a vida inteira, mas claro que quando a gente vai falar de arqueologia, história indígena, a gente não é obrigatório a gente romper com essas fronteiras políticas que a gente inventou no período colonial para cá, né? Então, municípios, estados, federação, país, essas coisas não faziam, obviamente, o menor sentido, né, antes de 1500. Então, quando a gente pensa em história indígena, a gente tem que pensar muito mais nessas populações indígenas habitando, ocupando, interagindo em todos os níveis, de todas as ordens, muito mais pelas bacias hidrográficas e muito mais pensando também nos biomas. Então, vocês sabem que a gente tem alguns biomas que são grandes ecossistemas florestais que a gente tem nas terras baixas sul-americanas, desde a Amazônia, né, até o bioma Pampa, que é um dos mais afetados justamente pelos processos agrícolas e agropecuária que nós temos no Brasil. E é um pouco sobre essa arqueologia que eu venho me dedicando. E uma das coisas que eu geralmente gosto de começar a conversar com a gurizada, especialmente, eu estou supondo aqui que poucos de vocês, ou talvez até nenhum de vocês, tem experiência de fato com arqueologia, e talvez muito pouca leitura com relação à história indígena sul-americana, porque justamente é uma coisa que a gente não aprendeu no colégio, e o pouco que a gente aprendeu de maneira bastante equivocada. Vocês lembrarem o que a gente aprendeu lá no colégio, né, que as populações indígenas são grupos, tribos, bandos de 20, 30 pessoas, 40 pessoas, nômades, que vivem, né,
dependentes dos recursos ambientais disponíveis nos diferentes biomas, nas diferentes bacias hidrográficas. Então, são pequenas populações com pouca capacidade tecnológica de transformação de ambiente, que vivem dependendo da comida que está disponível no ambiente. E, no momento que aquela comida é exaurida, né, a bebida, os recursos animais, florestais, essas pessoas pegam as suas coisas, levantam as suas coisas e migram para uma outra região. É o que a gente aprendeu, porque é questão de prova lá, né? Populações indígenas do Brasil são nômades ou sedentárias. Aí a gente tinha que riscar lá no nômade, que era isso que a gente aprendia. Gente, está tudo errado. A primeira coisa que você tem que aprender quando a gente começa a estudar história indígena e arqueologia no Brasil é que a gente aprendeu basicamente 99,99% das coisas de maneira bastante equivocada. A gente aprendeu que as populações indígenas não têm capacidade de transformação ambiental, não produziam alimentos, né? não tinham grandes aglomerados urbanos, e que muitas vezes, de fato, é assim mesmo, mas grande parte das informações e dos paradigmas teóricos que a gente aprendeu lá estão basicamente errados, e eles são fruto de conhecimentos adquiridos e produzidos a partir do século XIX pelos arqueólogos estrangeiros, grande parte de arqueólogos estrangeiros que estiveram no Brasil, né? Especialmente franceses que atuaram no Brasil, compondo relatórios de conhecimentos específicos e gerais também sobre os diferentes biomas e populações que existiam no Brasil. Essas pessoas, a gente chama de cronistas viajantes, né? Que ficavam aí descrevendo como eram as pessoas e pensando um pouco sobre as culturas humanas que aqui existiam. Todo esse conhecimento do século XIX, estou super resumindo aqui, né? Não vou poder aprofundar nisso porque a gente não tem tempo. É compilado num livro, ou na verdade um conjunto de livros, chamado The Handbook of South American Indians, de um cara chamado Julian Stewart. Basicamente, a tradução disso é o Guia de Bolso das Populações Indígenas da América do Sul. Então, o cara lá em Washington, um dia resolveu mandar cartas para os seus colegas pesquisadores da América do Sul, pedindo que essas pessoas descrevessem como eram as populações indígenas, né, os traços culturais e históricos das populações indígenas da América do Sul, e todo mundo se colocou a escrever, e esse cara conseguiu então pensar um pouquinho no que a gente chama de tipologias sociais, colocando essas tipologias, né, definindo atributos das culturas humanas dentro de tipologias sociais que vão de sociedades mais simples até sociedades mais complexas. Certamente vocês aprenderam no colégio que na América do Sul a gente teria os exemplos, as referências de sociedades mais complexas, mais sofisticadas do ponto de vista tecnológico, urbanístico, arquitetônico, de sociedades-estados que estão lá nos Andes, ou seja, a gente faz uma dicotomia entre as terras altas da América do Sul, onde estariam os nossos referenciais em termos de complexidade cultural, histórica e social, e todas as terras baixas, que seriam um degradê de pobrezas culturais, né? Desde a Amazônia até a Patagônia. Diferentes e diferentes sociedades indígenas com pouquíssimos e baixíssimos níveis de complexidade comparados às terras altas dos Andes. A gente faz essa dicotomia entre terras altas e terras baixas sul-americanas que a gente se debulha ainda para tentar entender e descrever até hoje. E dentro dessa dicotomia que a gente define, né, entre terras altas e terras baixas, nas terras baixas a gente vai tentar estudar esse degradê de ausência de sofisticação e de complexificação cultural, né? Basicamente é isso que se debruçou a arqueologia nos últimos 100 anos, e dos anos 70, 80 para cá, a gente vem desconstruindo isso, vem apontando todos os equívocos dos paradigmas teóricos que moveram o pensamento desses pesquisadores desde os anos 30, 40, 50, 60, 70, justamente com uma nova leitura sobre as populações indígenas, baseada muito nas descobertas arqueológicas de fato. Ou seja, a galera começou, né, pesquisadores do mundo inteiro, especialmente do Brasil, se foram para campo, identificar sítios arqueológicos, achar sítios arqueológicos, estudar esses sítios, e a gente vem se impressionando, digamos assim, com o nível de sofisticação e de complexidade arquitetônica e de achados arqueológicos que levam a gente a entender que as populações indígenas que a gente imaginava lá como pobrinhos do ponto de vista cultural, que foi o que a gente aprendeu no colégio, na verdade, guardam
no seio das suas culturas em geral, informações tecnológicas e conhecimentos tecnológicos absurdamente sofisticados, que podem, inclusive, alguns desses conhecimentos, serem usados hoje como soluções para os problemas contemporâneos que assolam a humanidade, né? Desmatamento, falta de comida para todo mundo, a perspectiva de mundo que a gente vem né, de uma perspectiva destruidora, exploratória desse mundo que a gente vive, que as populações indígenas nunca desenvolveram as suas vidas dessas formas. Então, a arqueologia que a gente faz hoje em dia é absolutamente, brutalmente diferente daquela que a gente aprendeu no colégio e é diferente daquela que vocês aprendem no dia a dia aí, vendo eventualmente esses canais e essas revistas, essas magazines de bancas de jornal que eventualmente né, se espraiam pelas nossas redes, que a gente está muito mais preocupado com as pirâmides, com o Ratanabá, com essas bobagens que a gente tem que ler o tempo inteiro e ver o tempo inteiro. Tentem capturar informações interessantes sobre a arqueologia brasileira, que ela está muito evoluída em vários aspectos, né? E algumas coisinhas eu vou tentar trazer para vocês aqui, para no final das contas a gente poder pensar um pouquinho sobre essas soluções tecnológicas de conhecimentos indígenas que a gente pode se utilizar para resolver problemas contemporâneos. É lá que eu quero chegar. Mas antes eu quero brindar vocês um pouquinho com alguns desses achados, dos conhecimentos que a gente tem gerais e específicos sobre o processo de ocupação da América e o desenvolvimento de diferentes culturas que nos apresentam um panorama absolutamente plural e rico sobre as populações indígenas da América do Sul em geral. Tá? Então, por favor, Milena, vai passando para a gente. Então, assim, a aula de hoje é sobre a arqueologia do Pampa, mas quando a gente começa a falar de arqueologia indígena, a gente, como eu falei para vocês, tem que pensar em bacias hidrográficas e biomas se desenvolvendo, né, sendo ocupados pelas populações indígenas por aí, ao longo dos últimos, pelo menos, 12 mil anos de existência. Não sei se você sabe, né, a América do Sul, nós temos discussões sobre as datações mais antigas, mas a América do Sul, pelo menos, ela foi ocupada há 12.000 a 12.500 anos atrás, né, quando o ambiente ainda era bastante diferente. Então, esse é o cenário para a gente nunca perder de vista do que a gente está falando, de um continente que tem as suas ondulações, né, de oeste para leste. Então a gente tem os Andes, que é super alto, né, chega a 2, 3, 4, 5, quase 5 mil metros de altitude, uma área rebaixada que a gente vai conectar então o Pampa, o Pantanal até a bacia amazônica. Então essa área foi esse corredor entre Pampa e Amazônia foi muito utilizado pelas populações indígenas, e nós temos alguns navegadores que lá no século XVI brindam a gente com informações justamente sobre a grande quantidade de aldeias e populações indígenas, desde a Bacia do Prata, aqui na região de Buenos Aires, Montevidéu, até o norte do Pantanal, pelo menos, e daí é um pulo para a gente chegar na Amazônia, o quanto de populações indígenas diversas existiram nessa região. E é isso que a gente vem estudando em arqueologia, a diversidade cultural das populações indígenas no tempo e no espaço, né? E os aprimoramentos tecnológicos inventados e desenvolvidos por essas populações ao longo do tempo. E depois nós vamos para uma região de cerrados mais altas, encontrando até a nossa planície litorânea. Esse é o nosso ambiente que a gente nunca pode perder de vista, né? Dessa grande diversidade de populações indígenas, humanas e uma grande diversidade ambiental que a gente também tem nas terras baixas sul-americanas, especialmente. Pode passar, por favor, Milena. Você sabe, então, que o ambiente era muito diferente. Vou explicar um pouquinho, muito rapidamente aqui sobre períodos glaciais, que eu quero que vocês entendam como que se deu, o porquê que se dá um pouco do processo de ocupação da América. Vocês sabem que que o ambiente ele muda o tempo inteiro. Agora a gente está passando aqui pelo que parecem algumas mudanças climáticas bastante bruscas. Nós temos padrões de movimentação da Terra em relação ao Sol que permitem, mais ou menos, ao longo de um padrão de 100 mil anos, que a Terra esteja mais aquecida e que a Terra esteja menos aquecida ao longo do tempo. E é um padrão linear,
né, que vai ocorrendo com um gap de mais ou menos 100 mil anos, que ao longo de um período, a Terra estando menos aquecida, nós temos um resfriamento das calotas polares e um rebaixamento dos níveis dos mares do mundo todo. Se nós temos um rebaixamento dos níveis dos mares, significa que a gente está tendo resfriamento e diminuição dos índices de pluviosidade. Isto estava acontecendo, o que a gente chama de glaciação Ward-Wisconsin, até mais ou menos 12, 13 mil anos antes do presente. Em torno desse período, que a gente vai chamar de final de Pleistoceno e início do Holoceno, é quando a gente começa um processo de aquecimento global, né, bastante lento e gradual, que a gente está passando por ele ainda, né, a gente está passando por um processo de aquecimento de longa duração, que permitiu, primeiramente, conectar. Vai passando, por favor, Milena. Permitiu. Vai passando mais uma vez? Gente, pode passar? Pode? Depois eu vou te pedir para voltar os mapas, mas acha um mapa da Sibéria para a gente, por favor. Não, volta para frente, para frente. Isso não vai dar muito certo, porque eu fico indo e voltando nos mapas. Aí. Em torno de 12 mil anos atrás, a gente tinha essa região da Sibéria e do Alasca basicamente conectadas por gelo, que permitiram a passagem de populações humanas nessa região, né? Então é por aí, 12 a 13 mil anos atrás, que se dá o processo migratório de expansão das populações humanas da Ásia para a América do Norte, e da América do Norte, então do Alasca, se espraiando pelos Estados Unidos e Canadá até a América do Sul. Junto com as populações humanas, e talvez até em função disso, as populações humanas avançaram para o continente americano, talvez em busca da caça de grandes mamíferos. Então, se a gente puder voltar ali alguns slides, que a gente vai ter os grandes mamíferos sendo representados aí, ó. O mamute, esses animaizinhos que vocês veem na televisão, né, nos filmes, mamute, pode passar. A preguiça gigante, o megatério, pode passar. Né, o gliptodonte, que é o tatu gigante, essa grande fauna que existia nesse período, que começa a desaparecer em torno de 12, 13, 12, 11, 10, 9, 8 mil anos antes do presente, talvez tenha sido o motor, né, que fez com que as populações humanas, então, migrassem da Ásia por um corredor de gelo que existia entre a Ásia, a Sibéria, e o Alasca. Pode ir passando, por favor? Esse era um ambiente muito... Esse cenário que vocês estão vendo aí, de resfriamento, de coberturas de gelo, seria provavelmente um cenário muito mais parecido com o que estava acontecendo há 12 mil anos atrás, quando adentraram as populações humanas na América do Sul, do que o cenário que nós temos hoje, que nós temos um aquecimento global geral. Por favor, vai passando. A partir, então, do Alasca, a gente vai ter uma série de bacias hidrográficas, especialmente do Missouri, nos Estados Unidos, que foram sendo ocupadas. Então, vocês podem ver nesse mapa vários pontinhos que são sítios arqueológicos que giram aí em torno de 12 mil anos antes do presente. Vocês podem ver que, então, que essas rotas migratórias, elas continuam ao sul, pela América Central, vai passando, por favor, até a América do Sul. Então, a gente tem um processo de ocupação da Amazônia, né, da bacia amazônica, e um processo de ocupação que vai avançando em direção ao sul até a Patagônia, e vejam que ele também passa pelo bioma Pampa, ali na nossa região onde a gente vive aqui, perto da Bacia do Prata. Por favor, vai passando. Aí alguns sítios arqueológicos bastante antigos que dão a questionar justamente essas datas de 12 mil anos antes do presente, vai passando. E vai passando, por favor. Alguns sítios arqueológicos com 12 mil anos, né? Alguns, inclusive, com armas encravadas, pontas de flecha encravadas nos esqueletos dos animais da megafauna. Por favor, vai passando. Alguns sítios arqueológicos, especialmente no Brasil, vocês podem ver as regiões mais antigas, onde foram ocupadas entre 13 e 7 mil anos antes do presente, na região do Cerrado, muito próximo do Nordeste do Brasil. Vai passando. A gente vai tendo um processo de expansão a partir dessas bacias mais ao norte, em direção ao sul. Vejam que o Rio Grande do Sul já está ocupado aí em torno de 10 mil anos antes do presente, lá no oeste do Rio Grande do Sul, especialmente, na bacia do Rio Uruguai. E em torno de 6 mil anos antes do presente, a gente tem um processo que vai já avançando em direção à costa litorânea, né, à costa atlântica
do Brasil. Por quê? Porque em torno de 12 mil anos a gente teve um processo de aquecimento que se amplia entre 6 e 4 mil anos antes do presente, o que a gente vai chamar de ótimo climático ao longo do Holoceno e depois um caimento das temperaturas da Terra, né? Por que eu estou falando isso? Porque além de a gente ter um processo de ocupação humana que vai em direção à costa atlântica, a gente também vai ter, justamente entre 6 e 4 mil anos, um boom bastante significativo em termos de diversidade de culturas aparecendo no nosso cenário e a gente identifica elas no registro arqueológico. Então, caçadores-coletores, começa a ter processo de plantio, construção de espaços que são as aldeias, que a gente vai ter no litoral, os chamados sambaquis, que eu vou mostrar para vocês imagens depois, e aqui no Pampa, mais especificamente, a gente vai ter os grupos construtores de cerritos. E entre 3 e 4 mil anos antes, aproximadamente, a gente vai ter alguns sítios arqueológicos que são importantes, que vão surgir na floresta de Araucária, especialmente de Caxias para cima, de Caxias do Sul para cima, que a gente vai chamar de casas subterrâneas, que são indígenas ascendentes aos Caingangue e Xoclen. Pode ir passando, por favor? Aí as rotas migratórias, para vocês terem uma ideia de como elas surgem a partir da ocupação da América do Norte, América Central, depois América do Sul, invadindo a Amazônia, invadindo as principais bacias hidrográficas, por favor. Pode ir passando, a gente já viu essas informações. Diversidade tecnológica que surge também, então a gente tem diferentes tipos de registros arqueológicos, e assim que a gente identifica, em arqueologia, muito simplificadamente falando, as culturas humanas, né? Então a gente escava os sítios, a gente identifica os sítios, escava os sítios arqueológicos, e pelos tipos materiais que a gente vai identificando nos sítios arqueológicos, a gente pode presumir que a gente está lidando com uma cultura indígena ou com outra cultura indígena. Então é importante que a gente se debruce justamente ao estudo das ferramentas tecnológicas identificadas e deixadas nos sítios arqueológicos pelos indígenas. Pode passar, por favor. Pode passando. Diversidade de sítios construídos em ambientes alagadiços. Essa é uma das questões mais interessantes que a gente vem estudando aqui no Pampa, né, e que conecta essa arqueologia lá com o Pantanal. Vai passando, por favor. No Pantanal, nós temos centenas de aterros, justamente que remontam às suas ocupações mais antigas, remontam à proximidade do início desse ótimo climático, ou seja, mais ou menos 6 a 7 mil anos atrás. Se eu não me engano, o sítio arqueológico mais antigo que nós temos no Pantanal, um aterro, tem 8.200 anos antes do presente. Esses ambientes alagadiços, eles foram muito ocupados pelas populações indígenas, especialmente no Pantanal pelos Guató, que são grupos canoeiros, né, que em ambientes alagadiços construíram esses grandes aterros, feitos de terra, óbvio, e que se tornam grandes ilhas de floresta. Vocês podem ver uma imagem do chamado Aterradinho do Bananal, que ele é uma área bastante plana, muito parecida, inclusive, com esses nossos cenários aqui do Pampa, que nós temos esses grandes rios e arroios, bastante planos, com uma vegetação bastante baixa, só que nos sítios arqueológicos nós temos uma biodiversidade de plantas bastante significativa, que justamente é uma área construída, né? Vocês podem ver as imagens aí, que nós temos todo tipo de plantas do ecossistema disponíveis, inclusive plantas manejadas, que é uma das informações novas que nós temos hoje em dia para apresentar para vocês. Por favor, vai passando. No litoral, na costa atlântica, nós temos os chamados sambaquis. Então vocês têm que imaginar aí, em toda a costa atlântica, desde pelo menos o Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até o litoral do Uruguai, nós temos alguns desses grandes sambaquis que chegavam, provavelmente, a 20, 30, 40 metros de altura. O que são esses sambaquis? Eles não são montículos feitos de terra, eles são basicamente montículos feitos de concha, o que nos remete a outras populações indígenas que construíram essas regiões, desses sítios arqueológicos, tanto para moradia. Então a gente escava esses sítios arqueológicos e tem dentro desses grandes montículos muitos enterramentos humanos, né, tanto para moradia quanto para áreas de cemitérios. Então, vocês podem ver a escala de uma colega que acabou de dar uma palestra para vocês uns dias atrás, a Carol, não sei se ela já deu, vai dar uma palestra para vocês, já deu, né? Vocês terem uma noção da escala, do tamanho do paredão do montículo, né, que é um grande aterro, um grande edifício feito de conchas que chegava aí a 20, 30 metros de altura.
totalmente feito de concha, o que levou, então, os pesquisadores, há muito tempo atrás, a imaginar que esses montículos eles eram restos de alimentação de bivalves, especialmente. Então, as populações indígenas comiam as conchas e depositavam as conchas exatamente sempre nos mesmos lugares, levando ao longo de centenas e centenas de anos de uso desses lugares a construção de grandes aterros, grandes montículos de concha. Depois de muito tempo se estudando esses montículos, se chegou à conclusão, na verdade, que essas conchas não são necessariamente restos de alimentação, senão material construtivo com a intenção justamente de construir esses grandes cemitérios, grandes espaços de aldeias, né? Justamente para enterrar as pessoas que lá estão, enfim, enterrar os parentes mortos, né? Justamente porque grande parte dos estudos, isso tem a ver com o trabalho de um professor importante da USP, Levi Figuchi. Ele vai estudar justamente a presença dos peixes na composição do registro arqueológico e vai demonstrar que os peixes, os ossos de peixes, são a base da dieta alimentar e são muito mais importantes no registro arqueológico em termos de carne consumida do que a carne das conchas que estaria ali consumida, né? Então a gente conseguiu identificar que na verdade se trata de populações pescadoras e não coletoras de concha, com uma população aí, uma sociedade que avança ao longo de 7, 8 mil anos antes do presente. Vocês podem ver esse tipo de sítios arqueológicos, especialmente no litoral de Santa Catarina, onde nós temos os mais vistosos, monumentais deles. Pode passar, por favor? Aí vai passando, vai ter um monte de imagem de sambaquis para vocês verem. A distribuição geográfica deles ao longo de todo o litoral. Está errado esse mapa, geralmente o Rio Grande do Sul é deixado de fora das publicações de síntese. Esses vermelhinhos aí que vocês estão vendo deveriam ir até pelo menos o sul do Rio Grande do Sul. Com uma indústria óssea importante, pode ir passando, vai passando para a gente, de pontas. Então vejam como eu falei para vocês, como é que a gente identifica que a gente está falando de diferentes matrizes indígenas, de matrizes culturais indígenas. Lá atrás eu estava mostrando somente pontas de flechas feitas em material lítico, né, em pedras, basicamente. Aqui a gente está falando já de outras tecnologias, de grupos pescadores que lidam basicamente com ossos de peixe no dia a dia. Vai passando, por favor. Vai passando meio rápido aí. As esculturas que nós temos, né, eram enterrados juntos com essas pessoas humanas. Provavelmente essas esculturas de pedra representativas dos animais que provavelmente compunham o panteão religioso, né, todo o processo mítico e ritual que estava aí condicionando a cabeça dessas pessoas um tempo inteiro. Pode passando, por favor? A estratigrafia dos sítios, que é bastante complexa, que nos permite pensar que, na verdade, os grandes montículos, eles não são um grande montículo feito de diferentes camadas inteiriças, mas vocês podem ver aí que nós temos um pequeno corte de uma parede, que nós temos um pequeno montículo, que se conecta, na verdade, no final dele, a um outro montículo e que tem sobreposições que são basicamente retas. Nós temos, na verdade, o Grande Sambaqui, ele é um conjunto de pequenos e pequenos grandes montículos que muito provavelmente tem a ver com processos de construção de espaços funerários relativos a familiares, pessoas aproximadas com alguma linhagem aí que a gente está tentando entender, inclusive na arqueologia. Pode ir passando, por favor. As formas, as imagens dos enterramentos humanos, pode ir passando. Né, o que é bastante comum a gente encontrar nesses sítios arqueológicos sambaqueiros. Vai passando. Novamente. Aí um processo de construção de sambaquis. Pode ir passando, por favor. Algumas imagens de como eles se localizam na paisagem, que é um dos estudos que a gente tem mais comuns na arqueologia, que é o que a gente chama de padrão de assentamento, né? É muito comum também que a gente foi percebendo que esses montículos de conchas, eles estão vinculados muito mais com as áreas de lagoas internas da planície costeira e muito menos com o mar. Vai passando, por favor. Aí, que eu falei para vocês do que a gente chama de casas subterrâneas, que é uma outra matriz cultural indígena que nós temos aí distribuída ao longo do bioma de floresta de araucária, especialmente. Então vai envolver o sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul, especialmente. Alguns dos alimentos mais importantes que nós vemos encontrando nesses espaços de casas subterrâneas é justamente o pinhão, que devia ser a base da dieta alimentar dessas populações. Vamos lá, vai passando. Já grupos ceramistas,
com ocupações que podem chegar aí até quase 2.000 anos antes do presente, mas algumas dessas casas podem ter até 3 ou 4 mil anos antes do presente. Vocês vão ver algumas imagens dela agora. A distribuição dos sítios, das populações Caingangue-G, que justamente se sobrepõem à distribuição dos sítios arqueológicos, o que nos leva a crer, portanto, que essas populações são ascendentes, né, dos Caingangue-Choclen. Aí, os espaços das casas subterrâneas são grandes buracos, né, a gente tem que imaginar assim, grandes buracos que podem ter até 4, 5 metros de profundidade, onde dentro desses buracos, eventualmente, a gente encontra toda sorte de tralha doméstica utilizada nas atividades cotidianas, para cozinhar, para armazenar água, bebida, etc., né? E eram espaços, essas casas, então, esses grandes buracos que chegam a ter 20 metros de diâmetro por 3, 4, 5 metros de profundidade, eles eram cobertos, então, por uma paliçada, por um telhado feito de madeira e palha, como vocês podem ver na ilustração que está ali acima, né? Vai baixando, por favor. Aí mais uma ilustração, na floresta de Araucária, e aí mais uma ilustração de como devia ser montado esse processo, né? Tanto da perfuração da casa, quanto da composição do telhado, e como devia ser a tralha doméstica utilizada dentro da casa subterrânea. Tá passando, por favor? Também associados a essas casas subterrâneas, geralmente a gente encontra nos topos de morro, muitas vezes de forma isolada, montículos de terra com anéis no entorno desses montículos, e quando a gente escava esses montículos de terra, geralmente estão vinculados a pessoas enterradas, de uma maneira bastante particular. É muito comum que a gente encontre esses montículos de terra, que a gente chama de danceiros, corpos cremados. Então, uma forma de padrão funerário que esses construtores de casas subterrâneas, ascendentes do Caingangue-Choclen, deviam se utilizar no dia a dia, né, eventualmente quando enterravam seus mortos. Passando. Alguns formatos das vasilhas cerâmicas estudadas. Por onde escorria a água de chuva nessas casas subterrâneas? Geralmente elas são posicionadas em áreas elevadas, em meia encosta, e provavelmente algumas dessas casas deviam ser, como é que eu vou dizer, circuladas, me fugiu a palavra agora, com valas, né, que tirassem a água da direção, justamente do espaço residencial. E, eventualmente, se vocês olharem, na verdade, nessas ilustrações está claro isso, na borda da casa subterrânea, geralmente o chamado bota fora, né? A retirada de terra da casa subterrânea, ela é construída uma mureta no entorno da vala, que provavelmente servia, eventualmente, para a água não entrar para dentro desse espaço. Então, pode ir passando. Outros grupos indígenas que nós temos aqui, no sul do Rio Grande do Sul, especialmente, inclusive é uma temática que eu sou bastante especialista, digamos assim, que são os cerritos do Pampa. São montículos de terra, né? Então vocês podem ver a distribuição dos sítios ali, né? No sul da Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim, adentrando ao Uruguai até a Argentina. No sul, aqui nós temos esses montículos de terra que tem mais ou menos, no máximo, eles chegam a 3.500 anos antes do presente, aqui no Brasil, mas no Uruguai, eles chegam a 5.000 anos antes do presente. Né? Esses montículos, então, foram construídos justamente como espaços de apropriação dos ambientes alagadiços, que a gente chama aqui de banhados, né? Esses banhados todos que a gente tem. Se a gente for avançando para o Uruguai, para quem a gente já foi para as praias do Uruguai, tem aquelas regiões de bosques, de palmeiras, que nós temos à direita das estradas, geralmente estão associados a esses montículos, e são muitas áreas de lagoas e banhados, e nessas áreas a gente tem centenas e centenas desses montículos de terra. O que a gente encontra desses montículos de terra que podem chegar a 2, 3, 4, 5 metros de altura, alguns deles? Encontram, novamente, toda sorte de tralhas domésticas, ou seja, cerâmicas, instrumentos líticos, restos de alimentação das populações indígenas e, eventualmente, corpos humanos enterrados também, o que nos leva a crer, novamente, que esses montículos também eram utilizados para área de moradia e também como cemitérios e demarcador de paisagem, porque geralmente eles estão
demarcando os espaços de banhada. Vocês podem ver algumas das imagens que nós temos dessas populações, né, dessas pessoas enterradas, com vários padrões funerários, tanto de padrões de pessoas que a gente chama de enterramentos primários, ou seja, aquela pessoa está enterrada, como a imagem vocês podem ver de baixo ali, pessoa inteirinha enterrada, como também pacotes funerários, que é um processo de enterramento secundário. Enterra-se em algum lugar, depois, com o tempo, recupera-se aquelas partes ósseas e enterra-se com um novo ritual num outro lugar. Um outro padrão de enterramento que a gente tem é de partes anatômicas isoladas. A gente eventualmente escava os cerritos, é um pedaço de dedo aqui, um pedaço de cabeça lá, um pedaço de canela lá, são só pedacinhos das pessoas enterradas. A gente está tentando entender até hoje o que significam esses padrões funerários. Mas o que nos leva a crer, e eventualmente até enterrados com cachorro, nós temos aqui registro dos cachorros domésticos mais antigos do Brasil, o que nos leva a crer é que, do mesmo jeito que a gente faz, né, se vocês já foram em cemitério, vocês sabem o que eu estou dizendo, gente rica é enterrada de um jeito, né? Gente pobre tem outros padrões funerários, em termos de mausoléus, arquitetura funerária, etc. Então, o que nos leva a crer que as diferentes formas de padrões de enterramentos funerários remetem às pessoas e a complexidade social que as pessoas estavam tendo em vida. Então, o que a gente está falando aqui são de hierarquias sociais existentes naquela época. Isso é para desconstruir um pouco aquela ideia que a gente aprendeu no colégio, que todas as populações indígenas não têm diferenças políticas, lideranças, e que é todo mundo igual em termos de base social, e não é bem assim que a gente está vendo na arqueologia acontecer. Inclusive, ambientes de conflito e violência muito importantes. Uma colega do Uruguai, chamada Mônica Sanz, estudou ao longo de muito tempo essas partes anatômicas dessas pessoas humanas enterradas nesses aterros, que a gente chama de cerritos, aqui no Pampa, e algumas delas têm marcas de corte, provavelmente retirada da cabeça, então isso tudo nos remete a ambientes de guerra e conflito para disputas territoriais, ou seja, nem todo mundo era igual, como a gente aprendeu no colégio, né? Há diferenças sociais bastante significativas entre as pessoas. Vamos lá, por favor. E parou de apresentar. Para mim, pelo menos, desapareceu aqui. Milena? Vocês estão vendo aí, gente? Eu botei de volta aqui. Você quer que eu tire a apresentação? Não, a tua apresentação já caiu. Não tá pegando aí? Não está coisando. Aí eu botei a minha. Vocês estão vendo a minha aí? Estão vendo a minha? Sim. Então tá. Vamos lá, vamos avançando. Vocês estão vendo um mapinha cheio de curvas de níveis topográficas aí? Por favor, me digam. Porque eu não estou vendo vocês mais aqui, né? Isso. Tá, perfeito. Muito obrigado. Então, além de a gente ter uma diversidade social bastante eminente pelos padrões funerários apresentados, né, diversificados, outras coisas que a gente está vendo nesses cerritos é justamente a diversidade arquitetônica existente. Podem ver que cada conjunto de círculos desses forma o que a gente chama de um cerrito, né? Alguns mais altos, uns menores e tal. E alguns deles que se conectam formam formas complexas desses montículos. É como se fossem amplificações dos espaços das aldeias. E além de uma diversidade arquitetônica, uma amplificação da complexidade arquitetônica, outras coisas interessantes é justamente o estudo de plantas, que a gente chama na arqueologia de arqueobotânica, né? O pessoal que vai lá se debruça a estudar plantas, micropartes das plantas, digamos, melhor dizendo, né? E a gente vem identificando algumas plantas que são domesticadas, que é uma coisa que a gente não sabia
há um tempo atrás, que populações indígenas domesticavam plantas e trocavam essas plantas entre elas com outros lugares. Isso é uma coisa que a gente está vendo da Amazônia até a Patagônia. Todo mundo plantava pelo menos 3 espécies. Milho, abóbora e feijão. Né? Essas 3 espécies parece que elas eram complementares, pelo menos, ao sistema econômico de caça e coleta das populações indígenas. E também, além de plantar essas plantas domesticadas, manejavam aquelas plantas silvestres. Então, os bosques de palmeiras, eles estão associados, se vocês pegarem os mapas de distribuição de bosques de palmeiras, desses butiazinhos que a gente faz cachaça, né, faz xarope, etc., e colocarem esses mapas de distribuição de palmeiras em cima do mapa de distribuição de sítios arqueológicos, eles casam perfeitamente, o que não é coincidência. Né? Então, outras populações, aí alguns sítios arqueológicos que a gente vem identificando aqui desses cerritos aqui no Pampa, com as datações muito antigas, que chegam a quase 3.500 anos antes do presente, algumas imagens para vocês terem uma noção dessas estratigrafias dos sítios arqueológicos em processo de escavação, topografias, outras imagens de escavações, e uma das questões mais interessantes que a gente está tendo ao estudar esses cerritos é justamente, eu vou passando para vocês imagens aleatórias, é justamente o estudo de composição química dos sedimentos desses cerritos. Né? Imagina, não sei se já ouviram falar de terra preta de índio da Amazônia, né, que são sedimentos de coloração bastante escura, preto, basicamente, que foram manejados e transformados quimicamente ao longo de centenas e milhares de anos pelas populações indígenas, com um conhecimento tecnológico que a gente desconhece hoje em dia, né? Que justamente tinha o objetivo de enriquecer, nutricionalmente falando, as terras para o plantio. De uma maneira que essas terras elas nunca perdem a sua capacidade produtiva, pelo contrário, quanto mais utilizadas elas são, mais ricas elas se apresentam para o plantio do dia a dia. Isso é uma solução super interessante, porque se a gente imaginar como que é feita a nossa agricultura moderna hoje em dia, né? Quanto mais tu usa o terreno, quanto mais o solo é utilizado, mais pobre do ponto de vista químico ele vai ficando, ao ponto que a gente tem que então depois recorrer a tecnologias de NPK, né? Recomposição de fósforo, potássio, cálcio, etc. A gente tem que estar sempre colocando e corrigindo o solo, até chegar um ponto que ele não é mais utilizável para mais nada, tem que ser descansado e corrigido para daí muito tempo depois se poder plantar novamente. E qual é a solução para isso? Ampliar áreas de plantio, o que exige desmatamento para ter mais e mais e mais áreas produtivas para a gente produzir, para o mundo comer. Se a gente levar em consideração esse conhecimento das populações indígenas, que a gente já está descrevendo muito bem lá na Amazônia, com sítios que têm 2, 3 mil anos antes de existência, se a gente considerar esse conhecimento, a gente pode imaginar que as populações indígenas estavam produzindo uma tecnologia de solo que nunca precisaria ampliar áreas de plantio com desmatamento, porque quanto mais tu usa o solo, mais rico ele fica. Então dá um bug no sistema, justamente o oposto, né, do que a gente está tendo na agricultura moderna há pelo menos 200 anos, mais ou menos. E o que a gente está vendo aqui para os cerritos do Pampa é justamente isso, que esses cerritos também são exemplares dessa tecnologia de terra preta de índio que a gente está começando a descrever. Pra vocês terem uma ideia, quando eu levo amostras de solo para o pessoal da agronomia, da UFPEL aqui analisarem, as amostras de solo elas deveriam ter mais ou menos 4, 5, 6 no máximo, microgramas por decímetro cúbico de fósforo, que é um indicador super importante da presença humana nos ambientes. Onde a gente tem fósforo em abundância, significa que as populações humanas estiveram ali. Quando eu levo essas amostras para o pessoal, eles analisam, as amostras vêm com alíquotas de fósforo dessas terras pretas de 250 microgramas por decímetro cúbico, 300, 400, até 1.000 microgramas. Quer dizer, é muito, muito superior, e num ambiente que não deveria ser assim, porque a gente tem um ambiente de alta lixiviação, ou seja, chove muito, e os nutrientes são lavados da terra e deveriam ser levados para a Lagoa dos Patos e canais associados, né? E não é o que acontece. Tem alguma tecnologia que essas populações indígenas inventaram
que fazem que esses nutrientes não sejam lavados e levados embora, carreados, eles ficam disponíveis no solo. Como que isso acontece? A gente não sabe. É uma questão arqueológica que a gente está tentando descrever e entender, mas é interessante entender que isso que a gente chama de tecnologia de terra preta de índio, que a gente chama, não se limita ao ambiente amazônico, está talvez disperso nas terras baixas sul-americanas, e está aí uma chave de conhecimento que a gente pode trazer das populações tradicionais nativas para resolver problemas contemporâneos, né, nossos, que a gente tem causado, e que tem a ver com uma série de soluções também para o fim do desmatamento. Então está aí uma contribuição que a arqueologia pode dar para o mundo. Uma outra contribuição que a gente vem dando aqui justamente tem a ver com a identificação de espécies animais domesticadas. No caso, a gente identificou no Pontal da Barra, que é um sítio arqueológico aqui que nós escavamos aqui em Pelotas, o espécimen do cachorro domesticado, o cachorro, doguinho, que a gente, né, obviamente que não com as raças que a gente tem hoje, mas o cachorro domesticado, um dos mais antigos que a gente tem conhecimento no Pampa, com uma datação de 1.700 anos atrás, o que demonstra que essa região aqui da Lagoa dos Patos era uma região de ampla produção e de domesticação e de uso de espécies domesticadas que a gente está tentando entender. Outras populações que aqui habitaram, já para ir finalizando, são as populações indígenas Tupi-Guarani, que a gente teve conhecimento muito abundante sobre elas, justamente por conta dos cronistas e viajantes a partir do século XVI, que tiveram os contatos justamente com os primeiros contatos se deram com as populações Tupi-Guarani da costa atlântica, e foram aí os primeiros contatos, inclusive, muito curiosos, digamos assim, né? Essas pessoas europeias com um outro paradigma, com outro pensamento que tinham em mente, tiveram em contato, então, com pessoas que andavam nuas nas matas, comendo seus parentes, guerreando entre si. Isso chamou muito a atenção, isso foi muito descrito por vários desses cronistas, entre eles o Hans Staden, que é um dos principais documentos históricos que a gente tem do início do século XVI ainda, e que gera muita comoção quando ele vai escrever sobre essas populações na Europa, e que para nós servem como uma fonte histórica escrita de altíssimo nível, que a gente tem que utilizá-las para tentar entender, né, utilizar essas fontes dinâmicas para entender a estática do registro arqueológico. Isso é uma coisa interessante para nós. Vocês podem ver algumas cenas de guerra, canibalismo, disputas, violências, formatos das aldeias, né, que é uma coisa que é super importante, o uso de canoas, tecnologias de pesca, de caça, etc., que a gente pode se utilizar dessa documentação para estudar os nossos sítios arqueológicos. Populações, então, que se desenvolveram em todas as terras baixas sul-americanas, é que a gente vê mais ou menos o padrão tecnológico, a matriz tecnológica entre sul e norte do Brasil, distribuição das populações do século XVI, né? E como que se deu especialmente, esse é o trabalho de um colega muito legal, da Argentina, Mariano Bonomo, que ele coloca no mapa como que se deu o processo de fluxo de expansão territorial das populações Guarani no sul. Vocês vejam que além dos processos, então, das flechinhas que a gente está acostumado a ver, de processos migratórios, as pausas entre um período e outro que tem a ver com expansão territorial. Vocês podem ver aí há quase 300 anos antes de Cristo, 300 anos depois de Cristo, né? Já os Guarani espraiando-se pelas principais bacias hidrográficas do Paraná, Santa Catarina e já no coração do Rio Grande do Sul, já em direção, em torno de 1.200 anos depois de Cristo, já em direção às Lagoas dos Patos e Mirim, né? Vocês podem ver, então, que a gente vai ficando aí em direção ao Uruguai e Argentina, e vejam que justamente... desculpa. Vou terminar justamente com esse slide aqui. O que eu falei para vocês até o momento, né? Vocês veem, desculpem, gente, vocês veem a setinha do mapa? Do meu mouse aqui? Vem, né? Sim. Tá, obrigado. O que eu falei para vocês? Que a gente, nessa fala enlouquecida aqui, metralhando vocês de informação, o que eu falei para vocês? Que a gente vem estudando do Mato Grosso ao Mato Grosso do Sul e Paraguai, os aterros dos Guató e outros grupos indígenas. Aqui, no Uruguai, até o sul da Lagoa dos Patos, os cerritos de índios, que vão até a região de Entre Rios, na Argentina.
aqui entre Santa Catarina, Rio Grande do Sul e um trecho do Paraná até o sul de São Paulo, as casas subterrâneas, né? São os principais grupos ceramistas que a gente tem aí, e a gente estudou também um pouquinho que essa costa atlântica também foi ocupada pelos sambaquis. Os Guarani não tiveram contato com os sambaqueiros, pelo menos até onde a gente sabe. Mas vocês vejam que justamente as áreas onde se dispersam os Guaranis, que essas áreas são essas áreas mais avermelhadas, né? Elas deixam justamente os gaps, que são as áreas de outros grupos ceramistas que a gente já mencionou aqui na nossa conversa. Ou seja, o que a gente está vendo nesse mapa aqui é conflito, violência, guerra, é o pau pegando entre as diferentes populações indígenas que habitaram essa região do Cone Sul, né? Novamente, desconstruir aquela ideia idílica que a gente tem das populações indígenas, né? Sem diversidade social e cultural, todo mundo com um certo equilíbrio social, digamos assim, sem grandes diversidades, populações indígenas que dependiam dos ambientes, né, para comer, para beber, para etc., para seus recursos alimentares, e que a gente muito pouco fala sobre isso, que são as questões das guerras para disputas territoriais. Não, a gente está falando de um cenário pré-colonial, de populações indígenas que lutam, que dispersam-se, que fazem guerra, que casam e fazem alianças políticas, e quando ocorre o processo de colonização europeia, isso, inclusive, é uma das questões muito curiosas, né, que causa a curiosidade desses cronistas, que vão descrevendo os ambientes de guerra por onde passaram essas populações indígenas ao longo dos séculos da colonização. Então, o que vocês estão vendo nesse mapa aqui é basicamente a dispersão, a materialização de conflitos existentes entre diferentes culturas indígenas que habitaram as terras baixas sul-americanas e que ao longo do processo de colonização europeu a gente foi vendo elas sendo dizimadas, aniquiladas, esse grande ambiente de caldeirão cultural que a gente tinha foi sendo esfriado, digamos assim, né? Foi sendo dizimado, aniquilado pelo processo colonizatório. Então, basicamente, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, já finalizando a nossa aula aqui, né? Que foi isso, né, Milena? A gente tinha... Perfeito, muito obrigada por ter feito no tempo certo aqui, porque comentei com você que alguns alunos precisavam pegar o ônibus para vir para cá. Sim. Eu só gostaria de pedir para o senhor falar um pouquinho sobre, se alguém tiver vontade de fazer arqueologia ou pesquisar, quais caminhos você indicaria para eles? Tá, vamos lá. Nós temos... Hoje em dia, diferente da minha época, quando eu me formei em História, a gente tinha 2 centros de pesquisa principais no Brasil, que a gente ia fazer a pós-graduação, que era na USP e no Recife. Não lembro se tinha mais algum, posso estar me enganando aqui, mas naquela época eram os principais centros, e na PUC, em Porto Alegre, a gente também, na Unicinos, a gente tinha aí orientações na área de arqueologia, mas para ter diploma de arqueólogo era só esses 2 lugares. Os outros lugares é historiador, com área de concentração em arqueologia, que teve lá seus problemas jurídicos depois, né? Porque a gente teve em 2018, se eu não estou enganado, a lei de regulamentação da profissão de arqueólogos no Brasil, que ela determina quem é arqueólogo e quem não é. Então, tem a ver com uma demanda de mercado e tal. Então, a partir de 2018, quem que é arqueólogo no Brasil? É quem conseguiu demonstrar até a promulgação da lei que atuou nos últimos 10 anos em arqueologia. Então, pessoa formada em História, Geografia, Biologia, sei lá o quê, mas atuava em arqueologia ininterruptamente ao longo de 10 anos, até 2018, beleza. O IFAM, que é o órgão responsável pela nossa área no Brasil, estaria aceitando os relatórios e projetos, etc. Ou quem tem formação específica, graduada ou pós-graduada, em arqueologia no Brasil. Então, de 2008 para cá, nós tivemos a distribuição de uma série de cursos de graduação em arqueologia no Brasil. Mas mesmo, mas eu não me formei arqueólogo, e agora, o que eu faço? Não, você pode fazer a pós-graduação em arqueologia,
tanto ao nível de mestrado como doutorado, e passar a ser arqueólogo legalmente falando, né, a partir daí. Na UFPEL, nós temos aqui o único curso de pós-graduação, mestrado e doutorado no sul do Brasil. Né? Depois daqui é São Paulo, e daqui para baixo Montevidéu. Então, se vocês têm interesse em seguir na área de arqueologia, a UFPEL está de portas abertas, né? A gente tem aqui mestrado e doutorado. Eu sempre digo para meus alunos, eu entrei aqui na UFPEL e tive que ir embora daqui, não tinha outra opção, né, para ser arqueólogo. Hoje em dia, a pessoa pode entrar na graduação, fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado em arqueologia na UFPEL, ficar atuando com os projetos aqui, na volta, e fazer toda a sua carreira, o que eu não recomendo. Né? O mundo é grande demais para ficar todo mundo grudado na saia da mesma universidade, dos mesmos grupos de pesquisa. O mundo é muito grande, tem arqueologia para todo lado, e muita gente legal mundo afora fazendo arqueologia, na Europa, nos Estados Unidos, na África, na Ásia, todos os lugares. Vai embora. Faz o mestrado aqui, vai embora, ou faz o mestrado lá fora e vem fazer o doutorado, roda. Né? Melhor coisa que vocês podem fazer é isso, roda entre as universidades, aproveitando todas as oportunidades. E para quem quer trabalhar com arqueologia, além desse mundo acadêmico de mestrado, doutorado, pós-doutorado, sei lá o quê, tem o mundo do mercado de trabalho. Eu diria, hoje, sem muita dúvida, que a arqueologia é a disciplina, é a profissão da área de ciências humanas que mais consegue absorver o mercado de trabalho, né? A mão de obra gerada nas universidades. Então, onde trabalha o arqueólogo? 95% dos meus colegas, onde é que eles trabalham? Em licenciamento ambiental. Né? Vocês imaginem, neste momento, no Brasil, quantas rodovias hidrelétricas, linhas de transmissão de energia elétrica, condomínios residenciais, sei lá, quantas obras públicas e privadas de médio e grande porte estão acontecendo neste momento no Brasil? Centenas. Em todas elas, pelo menos deveria ter, se já não teve, equipes de arqueologia fazendo levantamento para identificação de sítios arqueológicos e, eventualmente, quando se identifica eles, a escavação, salvamento e todo o processo de salvaguarda, curadoria e exposição desses materiais. Então, são equipes e equipes e equipes de arqueologia que estão atuando no Brasil afora, ou seja, isso é uma boa notícia. A gente tem um bom mercado de trabalho que paga bem, eventualmente bem, né? E permite que empregue as pessoas, porque é uma das preocupações que se tem, especialmente nas ciências humanas, né? Vou me formar e esse canudo vou fazer o que com ele? Além de botar na parede e dar orgulho para a mãe, né? A gente quer comer com o nosso trabalho, a gente quer se sustentar. Então, vocês têm... E claro que para chegar lá no mercado de trabalho, ser contratado pelas empresas, ou eventualmente até abrir uma empresa de contrato, você tem que ter uma formação na área. Então, sugiro que, se estão afim, já comecem a se mexer, a gente está à disposição aqui para receber vocês. Vocês já apresentei um pouquinho, muito rapidamente aí, o tipo de arqueologia que eu faço. Colegas aqui da universidade fazem outras arqueologias, né, eventualmente com relação à arqueologia da escravidão, arqueologia dos sambaquis do litoral, arqueologia no Pantanal, arqueologia de gênero, né? Tem uma colega que trabalha especialmente aqui. Então, tem uma gama de professores e professoras que atuam fazendo outras arqueologias, arqueologia clássica, né? Que a Milena foi atuar junto com o Fábio Vergara, que é nosso colega aqui. Então, tem uma gama de possibilidades para vocês se ligarem que o mundo de historiador e historiadora não precisa ser necessariamente somente a licenciatura e a sala de aula, né? Outros caminhos são possíveis. Ai, é isso. Alana, se você quiser falar rapidinho, só a última pergunta para a gente terminar. Sim, muito obrigada. Professor, o senhor que está no meio, né, da arqueologia, o senhor conhece bem, o que o senhor acha do programa de arqueologia do Museu Nacional? Um dos melhores do Brasil. Super recomendo. Vai lá, se tem oportunidade, tiver condição de ir para lá, só tem fera lá. Muito obrigada.
Muito obrigada, professora. Eu vou finalizando agora pelo horário. Eu agradeço muito sua disponibilidade. Pelos comentários, você observou como os alunos gostaram. Acho que foi uma ótima oportunidade para eles se trocarem e conhecerem um pouco mais. Eles até comentaram que relacionaram com outras disciplinas. Então, essas oportunidades são únicas e também falar para os alunos, né, o quão disponíveis são esses professores, né? O professor Rafael é uma pessoa muito... que não demonstra, mas ele tem um reconhecimento tanto nacional como internacional muito amplo, né, na área de pesquisa que ele atua, né. Então, eu agradeço a sua generosidade por estar aqui hoje, também por trabalhar em outros projetos, e que a gente continue com pesquisa, ensino e extensão muito forte. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, gente. Abração. Professor, só vou finalizar a gravação e eu peço que você espere só um pouquinho. Tá.